Fala galera, hoje a gente vai falar de Atos, capítulo 16. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Atos capítulo 16 a gente vai ver o começo da segunda viagem missionária de Paulo, dessa vez a viagem que ele faz com Silas. Tem muita coisa pra gente aprender no capítulo 16, talvez eu nem consiga passar por tudo aqui nesse vídeo, mas você já sabe que aqui na descrição tem um link para o post que eu escrevi lá no blog do JC na Veia, onde eu explico tudo sobre esse capítulo, se você quiser se aprofundar um pouco mais. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando o livro de Atos. Então Paulo tinha saído ali de Antioquia. Lembra que no capítulo 15 acontece o concílio de Jerusalém, em relação àquela questão da circuncisão dos gentios. Paulo se separa de Barnabé no capítulo 15, escolhe Silas para ir com ele nessa segunda viagem missionária, e o capítulo 16 começa com eles dois chegando em Derbe e Listra. Aliás, cidade onde Paulo tinha sido apedrejado na primeira viagem missionária dele. E lá ele se encontra com o seu discípulo, que passaria a ser discípulo dele a partir dali, Timóteo. A gente lê dos versos 1 até a primeira parte do versículo 3, não vou ler o versículo 3 todo, tá? Vou ler só uma parte do versículo 3, o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, o circuncidou. Mas calma aí, Paulo não estava justamente levando o resultado do concílio de Jerusalém, dizendo que não era necessária a circuncisão dos gentios. Realmente, o que Paulo estava levando era o resultado do concílio de Jerusalém, dizendo que não era necessária a circuncisão dos gentios. E mesmo assim decide circuncidar Timóteo. Que as opiniões se dividem, a minha interpretação, lembre-se, eu não sou dono da verdade, mas estou dizendo qual é a minha interpretação de acordo com tudo o que eu leio na palavra, principalmente os escritos de Paulo, é que ele fez isso para que isso não escandalizasse os judeus. Os judeus sabiam que ele era filho de um pai grego, de uma mãe judia. Então, para que aquilo não fosse um escândalo, para que o fato de Timóteo não ser circuncidado não fosse um escândalo para judeus, essa é a minha opinião, de que por isso ele circuncida Timóteo. Vale lembrar o que ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele diz a partir do versículo 20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E continua falando que ele se fez fraco para ganhar os fracos. Então o que eu entendo aqui é que por amor do evangelho, para que aquilo que eles fossem pregar não fosse impedido por nenhum detalhe que fosse escândalo para outras pessoas, ele fala, olha, Timóteo, é melhor se circuncidar aí, a gente já resolve algo que pode ser um problema para a propagação da palavra. E Timóteo também, por amor do evangelho, entende que isso era algo importante e aceita a circuncisão. Então, na minha opinião, acredito que foi por isso que Paulo resolveu circuncidar Timóteo. Depois a gente lê entre os versos 6 e 9 que Paulo, aí já com Silas e Timóteo, tenta entrar na Ásia 2 vezes para levar a palavra, mas ele é impedido pelo Espírito Santo. Isso está entre os versículos 6 e 9 ali. E aqui o entendimento que eu extraio é que nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer. Nem sempre Deus vai permitir que a gente faça aquilo que a gente acha que é melhor, porque Deus tem o melhor para nós. A gente lê que depois disso, Paulo tem uma visão pedindo que ele ajude a Macedônia e acaba indo para a Macedônia. E existem muitos frutos que Paulo vai colher lá na Macedônia. Então o que eu vejo aqui é que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, está no nosso coração, queima no nosso coração, mas não é aquilo que Deus quer que a gente faça. E é por isso, como eu venho falando aqui no livro de Atos, que é imprescindível que nós estejamos sensíveis ao Espírito, que não existe ministério sem sensibilidade, sem obediência, sem submissão ao Espírito Santo.
Paulo foi submisso à vontade de Deus ali, ele queria entrar na Ásia, Deus não queria que ele entrasse. E Paulo simplesmente obedeceu. E realmente ele colhe muitos frutos do que ele faz lá na Macedônia. Aqui também a gente não pode falar que no capítulo 16, quando chegam na Macedônia, chegam em Filipos. Lembre-se que Paulo depois vai escrever uma carta para essa igreja, que é a carta aos Filipenses. Eles estabelecem uma igreja lá em Filipos, muito provavelmente na casa de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura que eles encontram ali em Filipos, e tudo indica que foi na casa dela que eles estabeleceram pelo menos uma base da igreja ali na cidade de Filipos. Nessa cidade eles também encontram uma jovem endemoniada, tem uma história ali, eles expulsam o demônio dessa jovem e por conta disso acabam presos. Paulo e Silas vão para a prisão lá em Filipos e no meio da madrugada, ali próximo da meia-noite, eles presos estão cantando e louvando a Deus. Todo mundo lembra dessa história, ou pelo menos boa parte do pessoal lembra dessa história. Acontece ali um tremor de terra, as cadeias se abrem, mas eles não saem da prisão e com isso acabam conseguindo levar a palavra ali para o carcereiro e a família dele se converte, existe uma grande salvação por eles fazerem isso. O ponto aqui de destaque certamente é que eles no meio da tribulação estavam louvando a Deus. Algo que nós também devemos fazer. Enquanto passamos pela prova, enquanto passamos pela tribulação, pela dificuldade, não podemos esmorecer, não podemos fazer com que a nossa fé se perca, diminua, mas devemos passar por esses momentos de dificuldade louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele continua cuidando de nós, continua fazendo o melhor nas nossas vidas. E aqui eu não quero desmerecer a angústia e a dor de quem está passando por um sofrimento, por uma tribulação, longe de mim. Eu mesmo, nos momentos de maiores dificuldades, às vezes eu fico um pouco para baixo, é normal. Não quero desmerecer a dor de quem sofre. O que eu quero dizer é que mesmo nos momentos de sofrimento, nós devemos sim passar esses momentos adorando e louvando a Deus, porque nós temos certeza de que Deus está do nosso lado, de que Ele entende a nossa dor, de que Ele não é um Deus distante. E é por isso que nós podemos ter tranquilidade e certeza que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele continua conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos salvar. Ver Paulo e Silas aqui louvando e cantando enquanto estavam presos depois de serem açoitados, fortalece a nossa fé. Não que seja um modelo inatingível. Não, é um fortalecimento para a nossa fé, para que a gente saiba que mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento de dor, Deus continua ali e nós podemos louvá-lo por isso. Esse capítulo 16 ainda tem muitos detalhes que eu não falei aqui no vídeo para não ficar um vídeo muito longo, mas eu escrevi lá no blog sobre isso, como falei para vocês. Então aqui na descrição do vídeo tem o link para o texto lá do blog, se você quiser se aprofundar um pouquinho no entendimento de Atos 16. De qualquer forma, ore, leia 2, 3 vezes esse capítulo, lê Atos 15 de novo, lê Atos 17, para você pegar um contexto um pouco maior do que está acontecendo. Se for necessário rever esse vídeo, rever o vídeo anterior, faça isso. Meu ponto é, estude a palavra, medite na palavra, peça orientação do Espírito Santo, porque muitas das coisas que eu falo aqui, como eu já falei para vocês, são a minha opinião. Não garante que eu estou certo. E a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, no capítulo 17, quando Paulo chega em Bereia. Então, se você já lembra dessa história, faça isso que aquela igreja fez. Bom, eu acredito que nesse momento já estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz!